Nos contos esquecidos dos mares, antes que o nome de Roger ecoasse como um trovão e o sol de Luffy rasgasse as trevas, existia um homem cujo sonho desafiou até os céus. Rox de Xebec, nascido da quase extinta família Davy, herdeiro de um sangue amaldiçoado e portador de um fogo que o mundo tentou apagar. Sob seu comando, os mares tremeram e o próprio governo mundial estremeceu diante de sua ambição: ser o rei do mundo. Não um rei coroado por leis ou por ouro, mas um soberano forjado no caos, que ousou desafiar o trono invisível que manipula os continentes e séculos. Xebec não navegou por tesouros, mas por algo que nenhum mapa contém: a liberdade absoluta, a negação suprema das correntes que aprisionam corpos e espíritos. Diante dele, o governo mundial ergueu muralhas e silêncios, tentando sepultar o seu nome sob o peso da história. Mas há coisas que nem o tempo apaga, há vontades que nem a morte cala. E assim, entre cinzas e ondas, nasce o legado dos que ousam lutar contra o próprio destino. O juramento silencioso de todos os piratas que ainda buscam, sob o mesmo céu, o direito de viver livres. Essa é a lenda de Rox de Xebec. Em um tempo antigo, quando os mares ainda sussurravam os nomes proibidos de deuses libertadores e os ventos gravavam destinos nas velas, ergueu-se das sombras uma vontade tão vasta quanto o próprio oceano. E o mundo, ainda ignorante, aprenderia a temê-la pelo nome de Davy de Xebec. Xebec nasceu em God Valley, filho da família Davy, descendentes do lendário pirata David Jones. E porque a perseguição do governo mundial pesava como grilhões invisíveis, ocultou a linhagem Davy sob o véu do pseudônimo que ressoaria como um trovão: Rox de Xebec. Há 56 anos, os salões da Reverie presenciaram um presságio do cataclismo. Ali estava Rox, ferindo fatalmente um almirante da marinha e ficando sob suspeita de sequestrar 5 reis. E Mu, o governante secreto, permaneceu impassível até que Rox se revelasse no íntimo da Sala das Flores e, declarando-se pirata, jurou que retornaria um dia, antes de evadir-se do castelo como um raio que recusa a cela do horizonte. Naquele mesmo fôlego do destino, o rei Harold de Elbaf, infiltrado na Reverie por razões próprias, viu-se sob ameaça de prisão. Confundido com o espectro do crime que atribuíram a Rox, os dois cruzaram caminhos. E quando as lâminas se tocaram, o mundo em redor foi ao chão. Num raio de 5 km, um dos mais poderosos clashes de Haki do Rei daquela época ecoou, como se as próprias rochas lembrassem o peso de nomes fadados ao mito. Após breves apresentações, Rox ordena a Harold que o auxilie na sua fuga. E em corrida pelas entranhas do poder, Rox disse que o encontraria de novo se sobrevivessem. Harold, porém, não partilhava o mesmo ardor. Chegaram à beira da Red Line. Harold saltou ao abismo como quem escolta a sorte com o próprio corpo. E assim, ambos se evadiram do cerco. Daquele incidente, o governo mundial gravou em ouro negro a recompensa de Rox. E o mar sentiu que um novo cálculo de medo fora concebido. Algum tempo depois, Rox saqueou um navio que carregava os tributos celestiais e, com audácia sacrilégia, destruiu um dos portões da justiça, tornando-o a fugir. Os despojos nutriram a máquina das suas jornadas, agora dirigidas não apenas contra o governo mundial, mas contra todo e qualquer que se erguesse no oceano. Ao golpear outros piratas, invocou o Davy Back Fight. E vitória após vitória, arregimentou a sua bandeira alguns dos mais promissores e formidáveis do mar: Edward, Newgate, Chic, o Leão Dourado, Buckingham, Stussy, Don Marlon, Onshoku e Ganzui. Nomes que soam como martelos na bigorna da era. Nomes de peso que ecoaram nas eras atuais. E 48 anos atrás, a sua nau regressou a Elbaf em busca do rei Harold. Ao tocar a costa, cruzaram Coloque e quando soube que o príncipe era filho de Harold e que o rei estava ausente em viagem, Rox ordenou que o jovem fingisse ter ferimentos para forçar o retorno do seu pai. O orgulho guerreiro de Loki, porém, ergueu-se contra o ardil. E então Rox, que não gosta muito de discussões e hesitação, feriu Loki de propósito e impôs então a encenação que ele havia sugerido. Com o retorno de Harold para ver o que aconteceu com seu filho, Rox teve então sua conversa e revelou ao seu amigo Harold o que ele queria. Ele queria uma aliança, convocar todos os gigantes de Elbaf ao seu standard. Harold, sabedor de diplomacias e alicerces invisíveis, recusou com firmeza, temendo desfazer no sopro
anos de pontes construídas, anos de alianças. Rox zombou do seu sonho de paz, lembrando a fama do sangue dos gigantes e pondo em dúvida se um dia alcançariam o que Harald já esboçara. Então descortinou o pacto com o governo mundial. Ele invadiria e conquistaria Hatinozu, mas o segredo do plano era mantê-la para si e convertê-la em um paraíso piratas. Proclamou orgulhoso que sua vida mal começava, que derrotaria os marinheiros, derrubaria o governo mundial e ascenderia a rei do mundo. Harald, fiel à sua razão, via ali a declaração de guerra ao mundo inteiro e não se curvou para se juntar a Rox. Mas 4 anos se passaram, ou seja, 44 anos atrás, Rox voltou. E voltou a importunar Harald, pedindo uma aliança, recebendo sempre a negativa do rei e do seu amigo. Em contrapeso, Loki inflamou-se de admiração pelas ambições daquele pirata e pediu ele mesmo um lugar na tripulação. Rox riu do pedido, até o instante em que Loki se recusou a recuar. Então o aço e a vontade falaram, e Loki foi derrotado com dureza, tal qual até Newgate censurou seu capitão. Ele feriu uma criança. E partindo então com força e nomes suficientes na sua tripulação, Rox marcha para Hatinozu, invadindo e vencendo. E do ferro do triunfo forjou oficialmente o que se tornaria os Piratas Rox. Meses depois, querendo olhar sua ilha nos olhos do destino, esculpiu em Hatinozu 2 vastos olhos em rocha e formou então a caveira tão conhecida da Ilha dos Piratas. E assim a pedra ganhou a aparência da própria Jolly Roger. Voltando-se à sua tripulação, Rox comentou com eles que precisava de 2 Akumas no Mi lendária. Uma delas estava em Elbaf e que aquilo poderia liberar o poder total do rei Harald. Seus homens também presumiram que Rox buscava reviver a Galeila, a antiga tripulação gigante que eram conhecidos como os mestres da carpintaria e que, segundo dizem as lendas, foram capturados e feitos prisioneiros. Mas sem Harald, tal força de gigantes não conheceria Freyo e por isso que o rei era a peça-chave nesse plano. Quando o novato Kaido, impaciente, sugeriu arrancar a obediência pela força, Rox bateu nele por desrespeito e chamou Harald de seu querido e pessoal amigo. Restabelecida a ordem entre os Rox, reuniu a nova hoste e anunciou: Elbaf era a chave para derrubar o governo mundial. E Rox diz aos seus piratas: se me seguirem, eu vou guiá-los ao topo do mundo. E assim partiram. Pelos 2 anos seguintes, Rox e seus homens destilaram um inferno nos mapas. 16 ataques erguidos como tempestades, 76 navios reduzidos à tumba d'água, 14 portos e 5 cidades ao pó. E até uma nação inteira caiu de joelho. Ainda que Gold Roger já fosse um pirata proeminente naquele período, a cronologia daquela era passou a trazer gravado o nome de Rox como quem nomeia uma era. Numa dessas investidas, Rox atacou uma ilha que continha uma organização filantrópica, mas que, ao invés de usar o dinheiro para ajudar os mais necessitados, na verdade desviavam para o bem próprio, mostrando mais que os Rox talvez não fossem piratas tão malvados assim. Porém, a tripulação dos Rox era um verdadeiro barril de pólvora, e enquanto a tripulação se corroía em contendas internas, tentando matar-se entre si pelos saques, Rox vigiava o litoral. E quando os veleiros da marinha surgiram no horizonte, a batalha lavrou as águas. A força da marinha foi completamente exterminada. Mais tarde, Rox retorna a Elbaf mais uma vez para reencontrar o seu velho amigo Harald. O rei trazia sobre si um incidente recente: salvar os moradores de uma nação não filiada ao governo mundial. E sua mão aberta foi lida como conspiração. Rox riu das tentativas de Harald de remendar o tecido rasgado do mundo. E disse-lhe que o governo jamais aceitaria os gigantes. E que era melhor se juntar a ele onde a liberdade bebia sem pedir licença. Harald, de cabeça raspada e em volta de paz, insistiu em uma via mais estreita do entendimento. Rox, porém, levando de bom humor, riu da cabeça raspada do seu amigo e Harald comentou que Garp, o marinheiro, também rira da sua careca. Rox então faz uma observação interessante, que Garp odiava o governo mundial tanto quanto eles e floresceria melhor como um pirata ao invés de marinheiro. Harald, porém, manteve a maré do seu credo. Por mais que existissem corruptos, os marinheiros comuns ainda ajudavam as pessoas que precisavam. E diante das recusas, Rox voltou-se a Ida, a amada de Harald, e pediu que o convencesse. E recebeu em troca apenas a elegância da recusa. E há 42 anos atrás,
Shakuyaku, antiga imperatriz de Amazon Lily, saiu do comando das piratas Kuja e rumou para Hachinozu. Foi recebida como se a ilha por um instante recordasse a doçura de um porto. Quando Rox surgiu e soube que ela abriria um bar e pretendia viver ali, um raro contentamento veio-lhe ao semblante, como se a tempestade aceitasse uma música para ela. Cerca de 40 anos atrás, Rox continuava com seus planos, mas entre as suas partidas e vindas a Hachinozu, acabou conhecendo Eris e a tomou como sua esposa, e com ela teve um filho e chamou de Teach, aquele que mais tarde viria a se tornar o Yonkou Barba Negra. Para resguardá-los, enviou ambos para viver em God Valley com a família Dave. Voltando a Hachinozu, dentro do bar, Shaki, Linlin e Stussy notaram que Rox estava de bom humor e adivinharam o porquê daquilo. Com sagacidade que pertence aos que vêm por trás dos olhos, ele havia se apaixonado e tinha virado pai. Rox obviamente negou, como quem tenta esconder o sol em uma concha. A conversa, porém, foi ceifada com a chegada de Gold Roger e a sua tripulação vieram buscar Shaki de volta para o mar. Rox lembrou a Roger que Hachinozu era do seu governo, mas Roger apenas apontou que no bar de Shaki lutas eram interditas e a vontade da dona era a lei. Rox, por uma vez, conteve a fúria e juntos Rox e Roger beberam como amigos nunca nomeados. Algum momento depois, numa escala habitual de Elbaf, Harald acabou atacando Rox. Os 5 anciões ofereceram a Elbaf um assento no concerto do governo mundial por preço de sangue, a cabeça de Rox. Harald acabou aceitando a contragosto o pacto pesado. O duelo foi equilibrado e o som do aço arranhou os céus. Rox exigiu saber por que Harald se faria de marionete do governo e disse que aos olhos do poder os gigantes não passavam de ativos de guerra e que isso negava a nação pacífica sonhada pelo rei. Harald porém replicou que Rox desconhecia a história de Elbaf, que ao se unir com o governo mundial poderiam por fim reparar a reputação de violência que carregava. O aço ainda se cruzava e então Rox, ferido no seu âmago, declarou que Harald não era mais o seu amigo. E jurou jamais oferecer novamente a Harald um lugar em seu navio. Mais um ano se passa, 39 anos atrás o destino ousou tocar o que todos os piratas e o próprio mundo mais amava. Shaki, que foi sequestrada de Hachinozu, fez inclusive a economia do mundo ser congelada naqueles momentos. A ira de Rox e de todos os piratas se fizeram tempestade. Mais um ano se passou na busca pela bela musa e é quando eles descobriram a caçada nativa que ocorria em God Valley. Fruto de mensagens vazadas pela pequena Jinny que orquestrava uma fuga da ilha de God Valley. E Shaki, o tesouro de Hachinozu, era um dos prêmios do jogo de abate. Parte da tripulação desejava resgatá-la e colher também frutas e tesouros que lá. Rox decidiu que tomariam tudo para si. No caminho, o navio de Harald, agora a serviço do governo mundial, ergueu-se contra a interferência dos piratas Rox. Harald mencionou um navio do governo vigiando eles e que ele não podia facilitar as coisas. Rox desdenhou de Harald por ainda estar tentando servir ao governo mundial, mas pediu-lhe palavras em privado. E ali revelou ao seu bom e velho amigo o seu verdadeiro nome e linhagem. E a verdadeira razão de por que estava indo para God Valley. Ele queria salvar a sua esposa e o seu filho, que ainda era um bebê. Harald, prudente, indagou se o governo não preparara a ilha com uma armadilha para o atrair. Rox respondeu que os nobres mundiais na ilha não desejariam sua presença ali. Pediu ajuda a Harald. Harald obviamente recusou e deu uma facilitada, ordenando que seus homens não revidassem e deixando que Rox partisse rumo em direção a God Valley. No fim, a amizade falou mais alto. Às portas de God Valley, Rox, senhor do próprio silêncio, fixou um objetivo: resgatar o tesouro de Hachinozu. Shaki, qualquer tesouro a mais seria partilhado mais tarde. Ao tocar na costa, conduziu a tripulação e qual pregoeiro do próprio perigo avançou adiante deles. No mesmo compasso, Roger e seus homens aportaram também. Roger com sede de vingança por Rox ter permitido o sequestro de Shaki. Enquanto o bando buscava a dona do bar, Rox em segredo vasculhava trilhas e corredores atrás de sua esposa e seu filho. Prioridade de sangue acima do ouro. Enfim,
alcançou-os, a esposa e o filho e os outros membros do clã Dave. Mas antes de um abraço ser paz, os Cavaleiros de Deus ergueram-se no caminho. Rox combateu eles para proteger os seus. Alguns, convertidos agora em demônios por desígnio sombrio, voltaram-se contra ele. E o horror de tal visão feriu mais fundo do que uma lâmina. Ao recuar, Ares recusou mais proteção e exigiu que se separassem para que Rox lutasse sem grilhões. Ele recordou a perseguição que alcançaria caso fosse capturada. Ela, inabalável, partiu. Assegurou a Rox que ela e Teach não sofreriam se fossem apanhados. Ela preferiria morrer junto com seu bebê antes disso acontecer. E, se os três sobrevivessem, deveriam se reunir no reino de Lulúzia. Sem razão para conter então a sua fúria, Rox virou-se de frente ao impossível. Sozinho, sustentou o mundo que lhe caía. E venceu não só os Cavaleiros de Deus, mas também os agora demonizados clã Dave, que incluíam sua própria família. Eis então que chega Newgate, oferecendo ajuda como amigo. E Kaido, o jovem que queria provar o seu novo poder, ombro a ombro, ergueram-se os olhos. E viram um ancião diante de si, Jay Garcia Saturno. Porém, algo a mais manifestava-se acima dele. E Mu-sama veio ver o que acontecia. Saturno e Mu estavam metamorfoseados numa forma estranha, mesclada, como se o próprio segredo do mundo ganhasse carne. Newgate, com a franqueza dos que conhecem a medida do abismo, perguntou que entidade enfrentavam. E Rox, sem tremer, respondeu: aquilo era o próprio mundo. O próprio Mu, o trono oculto que governa as eras, desceu do seu palácio nas sombras para selar o destino do mundo e do clã Dave. Rox o recebeu com um sorriso de um titã que desafiava os céus. Zombou da divindade velada, rindo da ousadia de quem após séculos descia da névoa para manchar as próprias mãos. E Mu, envolta em silêncios mais antigos que o mar, pronunciou um nome esquecido: Davy Jones. E o peso de sua linhagem caiu sobre o ar. Mas Rox, senhor do caos, filho da tempestade, recusou o fardo da herança. Ergueu-se em rebeldia e com a voz que rachava o horizonte, lembrou a promessa feita em eras remotas: eu te matarei e destruirei o trono que se alimenta das marés do mundo. Furioso, respondeu com fúria divina. Os céus se partiram e as forças do inferno se agitaram. Rox não estava só. Garp, o punho da justiça, e Roger, o grande pirata, junto com Newgate, o titã dos terremotos, Kaido, a fera indomável, e Lin Lin, a mãe da voracidade, uniram-se sob o mesmo grito. Desafiaram o deus invisível que matava agora qualquer um que estivesse na sua frente, seja pirata, seja inocente. E então tivemos o vislumbre do maior golpe já feito pelos mares. Uma união das 5 maiores potências. Porém, nenhum golpe humano poderia ferir o que estava vivo há eras. E Mu se regenerava e sua risada reverberou pelos vales como um cântico profano. Então o trono das sombras apontou seu olhar para além das ruínas e viu a presença de Ares e Teach, os últimos ramos do antigo clã Dave. E Mu jurou extinguir o sangue de Davy Jones. Mas Rox sentiu em seu peito o rugido ancestral de um protetor e avançou com a fúria de 1000 tempestades. Porém, a armadilha já estava lançada. Dos véus da noite, gavinhas surgiram, envolvendo-o como correntes vivas. E no instante em que esperava a dor, encontrou apenas o vazio. E Mu sussurrou entre as sombras: não irei até sua família, você irá por mim. O poder maldito do Dome Reverse foi usado e rasgou a alma de Rox. Sua carne ardeu, sua mente se fragmentou. E diante dos olhos dos seus companheiros, o capitão lendário se transformou em um demônio. Por um instante, ainda humano, Rox escarneceu-se do seu algoz. Chamou-o de rei apenas para lembrar que o verdadeiro monarca do mundo foi Davy Jones. E que Joy Boy ainda ecoava nos sonhos do mar. E Mu, tocado pela lembrança desses dois nomes que temia, perdeu-se em ira. E a metamorfose se completou. Assim nasceu o demônio Rox, um titã escravizado pela vontade de Mu. Sua única ordem: destruir o sonho de Davy Jones, exterminar sua linhagem e arrasar qualquer um que ousasse permanecer de pé. O inferno se abriu em God Valley. Kaido e Lin Lin tombaram sob seu poder. Newgate enfrentou o seu capitão e amigo com o peso dos mares. E o choque de ambos destruiu montanhas e moldou a geografia do Vale de Deus. A terra gritou, o oceano ferveu e as estrelas pareceram apagar-se diante daquela fúria. Ao alcançar o litoral, Rox encontrou Ares e Teach, sangue da sua própria linhagem, sua família, seu maior amor. Mas o destino interveio por meio de um jovem que se tornaria o profeta de Nika, o libertador.
Bartolomeu Kuma, cujas mãos da libertação desafiaram até os desígnios do céu. Com luz e sacrifício, ele lançou Eris e Tite para longe, protegendo-os da aniquilação. Porém, Rox não percebeu e, ao que parece, caminhava para o seu fim, imaginando ter matado sua esposa e seu filho. Entre fogo e aço, a marinha acreditou ter encerrado aquela linhagem e redirecionou a fera. E o demônio que fora Rox voltou-se então contra os próprios heróis que um dia lutaram ao seu lado. Garp e Roger, no instante final, em meio ao rugido do caos, uma voz sussurrou por trás dos olhos do monstro. Garp, Roger, por favor me mate. Em um instante, suspenso entre um trovão e o silêncio, quando o céu sangrava sobre o Vale dos Deuses e o próprio mar parecia conter a respiração, a voz de Mu ergueu-se como um decreto divino, fria, incontestável, eterna. A ordem ecoou por toda a ilha como uma sentença ancestral: destruir e apagar tudo. Assim, o destino de God Valley foi selado e o último ato da Era dos Monstros começou. No centro desse cataclismo ergueu-se Rox, o capitão do caos, envolto em sombras que tremulavam como labaredas vivas, e seu raquido conquistador avassalador. Vasto, indomável, quase divino, estilhaçou o firmamento e era como se o próprio mundo gritasse em desespero diante daquele que poderia ser o seu rei. Sua presença era um eclipse, uma força que dobrava o ar e incendiava o horizonte. Então, Garp e Roger, guerreiros que carregavam em si o peso do destino humano, compreenderam que o instante final havia chegado. Nenhuma espada, nenhum punho, nenhum juramento poderia ser poupado. Apenas a soma das suas duas almas, forjadas em liberdade, poderia por fim aquele titã corrompido. Com um olhar solene, decidiram liberar tudo o que tinham. O haki de Garp, brutal e avassalador, irrompeu como um verdadeiro dilúvio, seus golpes rugindo como 1 milhão de punhos, que lembram muito um Elephant Gatling Gun que seu neto veio utilizar anos depois. Isso fez tremer até as ossadas da montanha. Ao seu lado, Roger, o homem que faz deuses partirem, destinado a herdar o riso dos mares, ergueu sua lâmina. Canalizou um haki do rei tão poderoso quanto The Rox através dela. Uma espada envolta em luz negra, um verdadeiro vortex, vibrando com a fúria dos deuses que já não tinham voz. E então, o impacto. E assim, sob o eco dos canhões e o choro dos mares, o corpo de Rox caiu. Sua derrota marcou o fim de uma era, e o silêncio desceu sobre as águas, como um luto milenar. Disse que o governo mundial o destruiu, apagando seu nome dos registros e lançando sua memória ao abismo. Mas há quem jure, nas tabernas esquecidas e nas ondas que falam com o sol, que o espírito de Rox de Xebec ainda vagueia, preso entre a carne e o mito, aguardando o dia em que o mar clamará novamente pelo retorno do seu verdadeiro rei. Afinal, nesse mundo, só morre quem é esquecido. 38 anos se passaram desde que o rugido de Rox de Xebec se calou em God Valley, mas seu nome ainda vibra nas marés como um segredo que o mundo teme pronunciar. Sua morte não encerrou uma era, apenas a encobriu sob véus de silêncio e mentira. O governo mundial apagou registros, destruiu monumentos e proibiu o som do seu nome, temendo até mesmo a lembrança despertar o espírito rebelde que ele representou um dia. Rox foi muito mais que um pirata, foi uma força ideológica, um abismo que olhou para os deuses e gritou que o mundo pertencia aos homens. Sonhava não com ouro ou fama, mas com o domínio absoluto, libertar-se das correntes invisíveis que regem atualmente os mares. Mesmo derrotado, seu legado se espalhou como brasas ao vento. Dos escombros da sua tripulação nasceram monstros e imperadores, Barba Branca, Big Mom e Kaido, cada um carregando em si um fragmento da chama que Rox acendeu neles um dia. Suas ideias tanto corromperam quanto inspiraram novas gerações, que o poder pode moldar a ordem, que a liberdade é conquistada pelo caos e que o mar sempre cobrará o preço daqueles que o enfrentam. O próprio governo mundial jamais se recuperou inteiramente daquele trauma. God Valley tornou-se um nome proibido, um cemitério de verdades soterradas, mas entre as sombras sussurra-se que o sangue de Rox ainda corre vivo, diluído nas veias daqueles que herdaram o seu testamento, a letra que carrega o peso da rebeldia divina. Dave ainda vive, D é uma herança e Barba Negra veio para cumprir uma promessa muito esquecida. Mesmo após 38 anos atrás, o espírito de Rox de Xebec
não morreu. Ele tornou-se um mito que assombra o trono, o presságio que um dia o mar voltará a se erguer contra o céu e que a vontade do homem, uma vez desperta, jamais poderá ser apagada.